Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus com o Wagner. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus com o Wagner, que é essa pessoa extraordinária que vocês vão conhecer e engraçado, que é missionário e ele é daqui de Santos, ele é missionário, já foi para diversos lugares. Gente, esse cara tem uma história de vida que assim, a gente tava falando aqui, já ficou 40 minutos antes de gravar, para vocês terem uma ideia. E Wagner, conta pra gente como foi a sua primeira experiência com Jesus. É prazer estar aqui com vocês. Nossa amiga Márcia fez a indicação. Fiquei muito feliz porque, principalmente pelo nome do canal, né? Quando se fala de Jesus, é muito prazeroso falar da palavra de Deus. E o meu primeiro contato, experiência com a palavra de Deus foi na minha adolescência, quando eu tinha cerca de 15 para 16 anos. Minha mãe me levava para a igreja, para uma Assembleia de Deus do Fogo, né? Uhum. E aí criança, você não quer, essa idade eu queria jogar futebol, fugia, apanhava, voltava. Mas depois de um tempo eu entendi que esse é o melhor caminho e graças a Deus, desde a minha adolescência, eu comecei a andar nos caminhos sem se desviar e tem sido muito bom. Como conheci adolescente, eu não tive assim, eu vivia no mundo, eu fiz um monte de loucura e aceitei Jesus. Não, eu entendi que Jesus morreu por mim, que tinha um plano na minha vida. E como está escrito no Salmo 139, né, que Deus conhece a nossa vida desde o ventre da nossa mãe, então Ele já tinha tudo preparadinho. E cabe a cada um de nós escolher essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou escolher a nossa vontade. Conta pra gente, assim, dos diversos testemunhos que você tem. Conta, divide algum testemunho com a gente. Eu sei que pode dividir vários, na verdade. Divide uns 30, né? Divide uns 30. Não, eu quero contar um que é muito legal, porque isso é com qualquer pessoa, né? Eu vi uma pregação do pastor Zique lá do Rio de Janeiro, que ele falava sobre o id de Jesus, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o id, ele citava que no grego é indo, é onde você for, é em casa, na rua, no trabalho, enfim, fazer diferença onde você está, né? E eu saí da minha igreja um dia, da Cristo a Resposta, eu sou membro da Cristo a Resposta aqui em Santos, do pastor Natalino, e da pastora Eliana, pastor Luizão e pastor João Carlos, são 4 pastores. Eu saí da igreja e o pastor Natalino sempre incentivou a gente a pegar folheto para falar de Jesus. Às vezes você não consegue sentar e falar da palavra com alguém. Eu comecei a fazer isso, mas um dia, após um culto, estava indo para casa e olhei no relógio e falei, Deus, ainda falta 20 minutos para meia-noite. Se quiser me usar, eu estou disponível. E hoje em dia não existe mais, né? Mas existe, né? Alguns por aí. Mas antigamente tinha bastante orelhões na cidade. E aí quando eu acabei de orar, um orelhão tocou do outro lado da rua e eu pensei, deve ser coisa da cabeça, né? Só porque eu orei agora, esse orelhão vai tocar agora. E é engraçado que eu andei mais uns 100 metros, eu não fui atender. Só que mais na frente um outro tocou também. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, deve ser Deus, não é possível, 2 vezes na sequência, né? Eu atendi, era uma senhora falando, não desliga que eu quero falar com alguém. E eu perguntei se estava tudo bem, ela falou, eu estou com a lista telefônica ligando em todos os telefones públicos, porque o meu filho usa droga e ele saiu de casa e faz tempo que eu não vejo, eu estou desesperada, sem saber o que fazer. E eu entendi que o orelhão de trás, Deus me deu mais uma chance, que eu não tinha atendido o primeiro, e no segundo a mulher ligou de novo. Que Deus faz isso com a gente, sempre dá uma nova chance, né? E aí eu comecei a conversar com a mulher, ela começou a chorar, eu perguntei se estava tudo bem. Ela falou que tinha levado uma corda, que ela queria se enforcar naquele dia, porque ela nunca mais tinha visto o filho dela. E ela não sabia o que fazer, porque só tinha esse filho. E ele jogado nas ruas, usando droga. E aí me deu um desespero, porque eu não conheço essa mulher até hoje. De repente ela pode até assistir, né? Eu não sei, às vezes vai assistir o canal depois e vai lembrar, vai me procurar, mas foi num telefone público. E ela falou, eu comecei a falar da palavra para ela, perguntei se ela queria aceitar Jesus, ela aceitou Jesus pelo telefone. E aí eu falei que Deus ia dar sabedoria, dar graça, o filho dela ia aparecer e que ia orar por ela. E ela ficou feliz, eu falei, e a corda? Ela falou, não, eu vou jogar essa corda fora, Deus vai me dar graça, eu vou encontrar meu filho de novo e tal. E isso dá uma alegria tão grande, né? Porque eu pensei em 20 minutos. Em tanto tempo que a gente passa, tantas pessoas passam pela nossa vida durante o dia,
Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente se suicidando, né, tirando a própria vida. E às vezes porque ninguém se dispôs a falar. Às vezes pessoas do lado. E a gente tem que estar sensível. Nem sempre você vai conseguir saber quem está mal, mas o Espírito Santo mostra, né? Você vê uma pessoa, você olha na fisionomia da pessoa, você fala, ela está mal, está precisando de uma palavra, e a gente vai procurando viver a cada dia esse evangelho que é vivo, né? Que é eficaz, que mudou a nossa história e tem poder para mudar a vida de outros também. E Wagner, conta pra gente, você é um missionário e como que é a vida de um missionário? Porque eu acho que assim, as pessoas, muita gente não sabe, né? Acho que fazer missões tem uma ilusão. Como que é? Para onde que você já foi? Para quais países? Na verdade, quando eu comecei a fazer missão, o que eu falei sobre isso do folheto, na verdade todo mundo tem uma missão, uma ordem, um mandamento, o ID. Então todo mundo na verdade tem, né? Mas comigo aconteceu quando eu estava jogando em Manaus, a gente fez uma reunião com 5 atletas do time. E aí um dos irmãos, o Cláudio, o treinador, começou a falar em línguas e apontou para mim e falou assim, eu tenho uma obra muito grande na sua vida, eu vou te levar para as nações, eu vou te usar no meio do esporte e tal. E eu ouvi aquilo e pensei, nossa, amei, né? Pô, tô jogando em Manaus, vou para a Europa, vou para o mundo, vou nas nações, vou para o Real Madrid, vou para a seleção, vou ganhar. Você, ó, e amei, tomei posse, não, amei e tal. E aí, lendo Isaías 55, diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E aí, mas eu recebi aquela palavra, falei, amei, se for da vontade de Deus, né? Se é Deus que está falando, porque às vezes as pessoas falam, mas não é Deus, é a pessoa. Porém, a gente não dá para julgar. Se cumpre é porque foi Deus, se não se cumpre foi a pessoa, né? Mas passou um tempo, eu fui para o Rio de Janeiro e um pastor, numa casa, num culto, começou a falar a mesma coisa. Depois de algum tempo eu falei, nossa, a mesma coisa se repetindo, né? Amei, passou um outro tempo. Aqui em Santos a gente faz uma reunião com o atleta semanal. Pediu o pastor para encerrar a reunião. E ele começou a orar, Deus, obrigado por esse dia e tal. E começou a falar em línguas e falou assim, eu vou te levar para as nações, eu vou colocar pessoas importantes desse mundo no seu caminho para você falar do meu amor para elas e tal. E eu falei, meu Deus, 3 pessoas diferentes, em períodos diferentes, cidades diferentes, falando a mesma coisa. Deus começou a falar comigo que estava me chamando para algo realmente, não somente o futebol em si, entendeu? E eu entendi que já fazia a obra de Deus, falando de Jesus onde eu ia, fazer reuniões com os atletas. Mas depois disso eu comecei a fazer algo mais focado na palavra. E aí o nosso pastor, o meu pastor Natalino, me chamou um dia e falou assim, eu vejo que você tem feito um trabalho muito bom e eu quero te ajudar. Então eu não pedi a Deus, assim, Deus, eu quero fazer missões, eu ouvi a palavra, eu obedeci. E aí Deus colocou o pastor Natalino, a igreja, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Tem que ter um apoio, não só financeiro, mas espiritual e de corpo mesmo, né? Então, em 2009, se não me engano, foi a primeira vez que eu fui para a Espanha. Levei uma mala maior que eu, cheia de folheto, de DVD de pregação, de tudo, que eu falava assim, não vou por causa do futebol, eu vou pregar para um monte de gente. E aí, quando eu cheguei lá, me senti o desejo no coração de falar para os atletas brasileiros que moravam na Espanha, que estavam jogando lá. Então eu comecei a pesquisar onde tinha um atleta brasileiro e eu pegava uma Bíblia e ia lá levar para o cara. E eu sempre gostei de pedir a Deus estratégia para falar da palavra. Então eu falava assim, Deus, dá sabedoria do que eu posso falar, né? E aí um pastor lá da Espanha falou assim, Wagner, eu sei que você está querendo fazer esse trabalho, se você precisar de lugar para ficar, me fala que eu conheço muita gente aqui na Espanha. Literalmente Deus, quando vê o propósito que você tem, que é exaltar o nome dele, que é fazer o nome dele conhecido, ele abre portas que a gente tem noção, né? Exatamente. E eu pedi as estratégias para Deus e Deus colocou lugares, pessoas para ajudar na obra. Quando eu chegava nos clubes, eu encontrava, por exemplo, um atleta brasileiro que estava chegando na Espanha. Eu falava para ele, é importante você aprender o idioma, porque quando você vai ali na sala de imprensa, você vai dar entrevista falando a língua do país, você tem mais poder, mais autoridade. É importante você ler, porque a leitura ajuda muito, a gramática, né, você aprender. E eu trouxe um livro para você aprender. Tá aqui uma Bíblia, dava a Bíblia para os atletas. E o cara pegava felizão, porque realmente é bom para ele, só que estava recebendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. E aí eu pegava, porque Deus é maravilhoso, né? E aí eu pegava e falava assim,
Então tem uma história que é muito fácil, que está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 37, que conta a história de um jovem, que eu brinco que foi a primeira transação internacional do futebol, que José foi vendido para o Egito com 17 anos. E aí isso é ouvido do pastor Amarildo, um amigo que jogou no São Paulo também, mas muito legal. E aí eu falava para eles assim, ó, do capítulo 37 de Gênesis, que é o primeiro livro, não tem como o cara errar, abrir Gênesis, né, tá logo ali, até os 50, mostra a vida de um jovem que mudou de país, e ele permaneceu fiel, foi para o presídio, passou dificuldades, sofreu tentações com mulher, sofreu tudo que o atleta passa, que o ser humano passa. Mas ele permaneceu fiel e depois de 13 anos Deus colocou ele como governador do Egito. E Deus honrou a vida dele. Então isso aqui é uma história para você e tal. E o cara recebe com alegria, porque eu não estou querendo o mal, estou querendo o bem dele. Só que Deus dá a estratégia certa, né? E aí eu fazia isso e ia embora. Não me preocupava em tirar foto com o atleta e fazer nada. Porém, chega um tempo que eles mudam muito de clube. Eu ia, de repente, em outro ano, aí encontrava em outro clube, ia falar com outro atleta, o cara já me conhecia. Pô, eu lembro de você. Teve uma vez um jogador do Real Madrid que eu fui dar uma Bíblia e ele parou o carro, olhou para mim e falou assim, eu lembro de você, você me deu a Bíblia uma vez. Aí na hora Deus falou, a palavra não volta vazia. Então vale a pena a gente fazer isso, dar um folheto, falar um versículo, dar uma Bíblia, que a palavra não volta vazia, essas pessoas do mundo estão precisando, né? Seja essa mulher do orelhão que eu nunca vi na minha vida, ou como um atleta que é muito conhecido, que todos precisam de Jesus, como a gente também precisa. Como que é a rotina de oração de um missionário? Eu acho que é o de 24 horas, né? Por ainda mais quando você está em, meu Deus do céu. De manhã, quando eu acordo, eu não pego o celular. Eu vou primeiro pegar a Bíblia. Porque hoje em dia a gente tem tantas informações no aparelho de celular que você, quando vai ler a palavra, você não lembra mais de nada. Então hoje, o meu foco hoje, quando eu acordo, eu leio nem que seja um capítulo. Vou ler a palavra primeiro, porque isso é bom para mim. E muitas das vezes, já tive muitas experiências assim, de ler a palavra de manhã e à tarde encontrar com uma pessoa ou com um atleta que está precisando da palavra que Deus já falou comigo de manhã. Se eu ouço a palavra, se eu leio a palavra, se eu procuro priorizar isso logo cedo, minha vida vai ser diferente. Então a gente procura todos os dias fazer isso. Eu acabo acordando primeiro, eu vou, leio a minha parte, depois ela acorda e a gente procura ler com o nosso filho também, embora ele não sabe ler ainda, mas ele vai ouvindo ali aos poucos, a palavra vai entrando, né? E a Bíblia diz isso para ensinar o caminho quando é criança, porque depois vai ficar mais difícil. E Wagner, essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Se você fosse falar quem é Jesus para você? Depois de tudo que eu já falei aqui, Jesus é demais, né? Porque é muito gostoso você falar dessa palavra, você acordar e sentir essa presença de Deus. Eu lembro um dia que eu estava tomando banho, aí comecei a chorar do nada, sentindo a presença de Deus e caía lágrima, caía água, porque é maravilhoso você entender, ver que uma pessoa abriu mão da glória que tinha para vir aqui na terra, para morrer por nós. Assim, não, eu vou morrer por ele, nem vai me querer, porque tem alguns que nem querem. Querem saber de Deus, mas Jesus é tão maravilhoso que assim, não, mesmo para aqueles que não querem, eu vou morrer na cruz. Então, Jesus é tudo, Jesus é a nossa vida, é o motivo da... Quando você fez essa pergunta a primeira vez para o William, que gravou aquele vídeo antes, né, eu estava com a Ada ali, eu falei, Jesus, o que é para você? Eu lembrei de louvor, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E às vezes eu vou dar entrevista em algum lugar, às vezes que não são cristãos, a minha esposa brinca e fala, meu Deus, você só falou de Jesus, não tem como não falar dele. Não é que não deve falar, ela não está falando que não deve falar, mas às vezes eu lembro quando eu jogava, às vezes o meu time perdia e às vezes você se destacou no jogo, você vê os repórteres mais ou menos se movimentando que vai falar com você. E eu abaixava a cabeça e falava assim, Deus, me dá sabedoria porque estão vindo, eu quero falar de ti e tal. Eu lembro um dia que o cara perguntou do jogo, pô, vocês perderam, não sei o quê. Eu falei assim, a gente trabalhou a semana toda para vencer, mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Mas Deus é maravilhoso, até na derrota a gente aprende, porque Ele tem planos, Ele tem projetos. Aí eu comecei a fazer um culto quase, né? Entregar a vida para Jesus aí, né? Tem algum apelo, né? Se você tá desviado, né? Mas é muito legal, porque não tem como a gente tirar, né, a nossa vida. Jesus é maravilhoso, não tem como não falar, não tem como não querer mostrar para as pessoas. Aí a gente vai dosando, né? Porque não dá para ficar só com um amigo brinca, só no céu, né? Você tem que viver um pouquinho aqui na terra também, para que as pessoas possam conhecer a palavra também. Mas Jesus é maravilhoso, é tudo para nós, né? Glória a Deus, Wagner. Gente, esse foi o primeiro vídeo com o Wagner.
Nosso segundo vídeo nós vamos falar sobre alma e propósito. Então vem com a gente, curtam, compartilham e se inscrevam no canal.